Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, sábado, mais um sábado à tarde, dia 25 de janeiro de 2025, direto aqui da cidade de Nova Russas, representando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Então, nesse primeiro momento, como a gente sempre faz, convida para que a gente faça uma pequena reflexão, elevando nossas vibrações, se conectando, com os nossos irmãos, nossos guias, nossos mentores espirituais, para que eles possam, como sempre estão apostos, quando a gente solicita, quando a gente vibra de forma positiva, eles se aproximam cada vez mais, nos ajudando, nos auxiliando nas nossas tarefas, trazendo boas intuições, e por que não solicitar a presença e o auxílio deles num momento importante, que é o daquela fala de Kardec, instruí-vos, onde a gente vai aprender, estudar um pouquinho mais. Eles nos ajudem, que a gente possa aprender e aprender e a colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos que nós teremos hoje, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, teremos logo em seguida o Evangelho, vários textos significativos para ajudar na nossa trajetória, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos de jornada, assim como também o nosso relacionamento conosco mesmo, no nosso processo de crescimento, de autoconhecimento e de desenvolvimento na nossa evolução. E que Jesus continue abençoando a todos nós, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Dona Judite está com o evangelho aí, que eu já vi. Não é Qual é mãe, mesmo não? o capítulo, hein, que eu estaria falando? Capítulo 25. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Item 9. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Qual é o capítulo? É o 25. Ah, E o o item 25. 9. É. Tá. Item 9, encontrei. Pronto. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Buscai e achareis. Um dos últimos capítulos já do Evangelho, o que é que ele diz para a gente? Item 9. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai dizendo, que a paz esteja nessa casa. E se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus capítulo 10, versículo de 9 a 15. Vamos aqui ao item 11, que ele traz umas explicações sobre essa passagem. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova não tinham nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sobre a tenda. Mas então os viajantes eram raros entre os povos modernos. O aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos, ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava, assim, aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso disse-lhes, informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante
e não têm com o que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra pela sua caridade. Vós os reconhecereis. Quanto àqueles que não quiserdes nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem. Imporem-se a eles a eles usar de violência e de constrangimento para converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar que procurassem as pessoas de boa vontade. Isso diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Então, eu fiz questão de ler essa leitura toda porque ela fica um pouco sem sentido, se a gente for ler só a primeira parte, né, sem ler essas reflexões que o Evangelho traz para a gente. Então, é como muitas outras coisas que a gente vê nas leituras bíblicas, né, do Velho Testamento, que a gente vê que são histórias, são para o povo daquela época, uma mensagem realmente focada que, para hoje, muita coisa já não faz muito sentido. Né? E qual o sentido que foi tirado mais importante desse texto? Né? De você chegar, de ser bem recebido, das pessoas quererem lhe ouvir. Ele fala sobre essa questão de você pregar ou falar sobre a boa nova, de alguma forma, e essa fala ela ficou sempre reverberando no meu pensamento, né? Porque, diferentemente, muitas vezes, de algumas pessoas, de quando chegam, eu sou uma delas, fui uma delas, que quando conheci o Espiritismo, ela me trouxe um leque de conhecimento, como se abrisse, assim, uma cortina com tantas respostas das quais eu vivia me questionando e questionando, né, as pessoas que conduziam a religiosidade no segmento da qual eu fazia parte, e não obtinha essas respostas, que muitas vezes você quer levar isso, você quer que mostrar para as outras pessoas também, né? Nossa, mas ou então isso aqui está me fazendo bem, eu quero faça bem para outras pessoas, né? Não vem aqui é bom e tal, aquela coisa. E aí quando você chega nessa leitura, você passa a entender melhor, assim como eu entendi. E essa frase que eu estou dizendo é exatamente essa de não violenteis consciências. A gente não tentar ficar tentando corromper, né, ninguém para que se torne, deixe sua religião, seu entendimento, aquilo que a pessoa acredita, né, com tanta fé, e de repente já está num caminho até melhor, né, do que o nosso, mesmo com conhecimento espírita, até porque a gente sabe que fora da caridade não há salvação, né, fora do espiritismo. Então, a pessoa às vezes está melhor, está lá se modificando, né, dentro dessa trajetória, no processo evolutivo da qual ela se encontra, está bem lá, então está tranquilo. E Jesus também falava para a gente não jogar pérolas aos porcos, né, porque muitas vezes a pessoa não quer nem saber, não quer te ouvir, e você vai perder tempo. A gente participa desses, permite-me trazer uma história própria, participa desses grupos de WhatsApp, da qual tem 256 pessoas mais ou menos, grupos bem mistos, né? Esse, particularmente, é um voltado para as questões de notícias, de comunicação, então tem muita coisa voltada para política, futebol e também religião, né? São coisas que realmente trazem muita polêmica, geralmente, quando são tratadas. Inclusive, já foram até algumas vezes já parar no fórum por causa de discussões nesse grupo. A pessoa que conduz o dirigente, né, vamos dizer assim, do grupo, o administrador, a palavra é essa. Né, então lá estavam essas discussões, né, falando, as pessoas falando mal, um defendendo sua religião, o outro brigando com a outra, falando, e eu olhando assim, aí elas chegaram a tocar no assunto e começaram a falar mal do espiritismo, né, que uma pessoa tocou no assunto. Começaram a falar mal e denegrir isso e aquilo. Aí algumas pessoas, ou uma ou duas pelo menos, que sabem que eu sou espírita, né, e que a gente tem essa oportunidade de estar falando, muitas vezes em público, fazer palestras e tudo, veio me questionar no privado. Cláudio, tu não vai defender? Tu não vai falar nada? Eu falei assim, mas eu vou falar o quê? A gente não precisa defender o espiritismo.
né? E eu vou entrar numa discussão para bater boca com outras pessoas que não acreditam naquilo que eu acredito, então não faz nenhum tipo de sentido. Eu prefiro dedicar o meu tempo para as pessoas que querem me ouvir, que vão aprender alguma coisa com o que eu vou dizer, e não você ficar perdendo tempo. Foi basicamente os ensinamentos do Evangelho que eu já havia aprendido, né? Possivelmente, se isso fosse logo no início, eu teria talvez entrado na discussão. Mas quando a gente tem esse entendimento, e a gente vê que já está lá no Evangelho, já quase lá no finalzinho, né? Mas tem outras passagens também que trazem essa questão, né? Essa fala fica muito forte, né? Não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Tanto é que quando as pessoas vêm fazer atendimento na nossa casa, que chegam, a gente não pergunta se elas são católicas, de que tipo de segmento religioso elas são. Tem até um espaçozinho lá na ficha que coloca a religião. Ela não é obrigada a deixar a sua religião, ela só é convidada a assistir algumas palestras, porque, afinal de contas, é necessário saber pelo menos o mínimo de como se procede, né, os atendimentos, de como a gente pensa, porque, afinal de contas, o tratamento ele vai envolver profundamente as questões voltadas à questão da reencarnação, né, de vidas passadas e tudo, acreditando ou não. Então, quantas pessoas já fizeram ou fazem atendimentos, até se intitulam espiritólogas, né, uma mistura de espírita com católico e tudo, mas isso não é o mais importante é aquilo que vai ficar, são às vezes o resultado que a pessoa vai ter, vai perceber depois de um atendimento, às vezes até antes mesmo de chegar o dia do atendimento, há uma mudança já na postura durante o processo. Conheço, já me confessaram várias pessoas que a palestra, os estudos, aqueles momentos que está ali, às vezes um insight, uma frase, uma coisa que ouviu, e ela é colocada em prática no dia a dia, com as pessoas que estão próximas, isso ele já vai fazendo uma diferença, fora a questão, né, do próprio momento, das limpezas, das dinâmicas que são feitas, tudo isso ajuda até chegar o momento do tratamento. Então, dessa forma que nós conduzimos, a gente espera também que as pessoas que frequentam sejam dessa forma, né? Porque não tem a necessidade. É claro que a gente não vai deixar de fazer um convite para as pessoas que estão mais abertas, familiares, como a gente vê aqui, tantas pessoas que foram chegando depois, né? Uma pessoa da família, como a nossa família mesmo, aqui da FREBEM, né? Tão grande, né? Dia lá, o tio Carvalho, talvez, acredito que tenha sido pioneiro, pelo menos para a gente, uma das primeiras pessoas que eu vi comentando sobre essa questão de espiritualidade, sobre espiritismo, né, que trouxe aquele contato ali, e hoje quantos são da família que fazem parte, né, do grupo, que estudam, que participam, seja aqui da FREBEM, seja em outros estados, né, então, e quantos também não são, né, por quê? Porque não é obrigado todo mundo a, já foi comentado com todas as pessoas, possivelmente, mas nem todas elas abraçam, e a gente respeita, e a vida segue, né, assim como eu tenho muitos amigos, né? Hoje mesmo, pela manhã cedo, eu venho conversando com um amigo meu, estava lá na Canção Nova, né? Com a família, né? Me mandou mensagem, me manda todo dia, sabe que eu sou espírita, sabe que eu sou palestrante, a gente já conversou sobre isso e nos respeitamos e nos amamos maravilhosamente bem. Não tem problema nenhum entre a gente pelas nossas escolhas. Graças a Deus que tem um limite dessa questão do respeito, que a amizade ela ultrapassa esses limites quando há o respeito, né? Meu compadre, que eu vou todos os anos para Fortaleza, católico, dentro da igreja e tudo isso, e a gente também conversa horas e horas sobre questões relacionadas à moral cristã, sem ninguém invadir a consciência de ninguém, né? Então, isso é muito importante. Passei um pouquinho hoje do tempo falando sobre a questão do evangelho, vamos ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Estava virando quase uma palestra já, de quarta-feira, da Evangelho Terapia, né? Mas nós vamos ter muita coisa interessante também hoje aqui no Livro dos Espíritos, né? Que nós já estamos olhando por essa perspectiva, ainda estamos, né? No início, que é o livro primeiro, As Causas Primeiras, né? E aí, dentro desse livro, a gente vai encontrar aqui, nós já estamos o capítulo 4, Princípio Vital.
E aí, seguindo aqui, nós vamos encontrar, dentro do princípio vital, já no terceiro item, que é inteligência e instinto. E aqui vai da questão de número 71 até a de número 75, nós estamos bem no meio, questão de número 73. E quando se fala da inteligência, além, né, desse auxílio, dessa coletânea de livros da filosofia espírita, trazida pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito miramês, o médium João Nunes e o espírito miramês, a gente vai ter também a participação aqui de livros, uns 3 livros aproximadamente, da nossa querida Joana de Ângeles, trazida pelo médium Divaldo Pereira Franco. Né? As 2 primeiras questões voltadas para isso a gente trouxe, e é um manancial de conhecimento muito grande, um estudo que a gente se aprofunda a cada dia e que ajuda muito nesse nosso processo, não só de conhecimento, mas do nosso desenvolvimento também. Então, vamos à questão propriamente dita, lembrando que, mais uma vez para vocês, que hoje os microfones estão, né, abertos, só levantar a mãozinha e a gente vai conversar, procurar responder dúvidas, se vocês quiserem também completar alguma coisa, a gente agradece e está aberto para participação, tá bom, pessoal? Questão de número 73. O instinto é independente da inteligência? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o instinto, né? E está perguntando aqui se ele é independente ou se ele faz parte, está junto. A resposta, não. Precisamente porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, a inteligência, vamos dizer assim, segundo essa perspectiva, ela não vai se limitar a essa capacidade de raciocínio lógico e abstrato. No caso do instinto, né, que ele ajuda o que a gente a guiar o comportamento, sem a necessidade de um processo consciente, é uma coisa que vem do instinto, de uma tomada de decisão, por exemplo, né, ela vai demonstrar aí uma forma de inteligência que ela é embutida nos seres vivos, que vem sendo moldada pela evolução, e a gente vai entrar nesse detalhe logo, logo. Já trazendo aqui, rapidamente, um trecho da coletânea de livros Filosofia Espírita, que nesse caso da questão de número 73, ela é intitulada O Instinto em Marcha. Quer dizer, o instinto também vem nesse processo de evolução. Então, vamos lá. Já falamos algumas vezes que o instinto é uma inteligência rudimentar, sem a conquista do raciocínio, é um atributo do espírito em marcha para a perfeição. No animal, ele é, pois, o primeiro clarão da alma. É a primeira coisa que demonstra que ali tem uma, né, coisa diferente, ele começa a ter os instintos ali, os instintos animais, né, primitivos, vamos dizer assim, esforçando-se para chegar às condições de humano. Quer dizer, vem um processo de evolução. A mão divina atende a toda a criação, de acordo com a sua elevação espiritual. O animal, na sua condição instintiva, nos mostra com clareza o quanto já viajou desde os primeiros movimentos da mônada, procurando se expressar em um corpo. Como é infinita a ascensão, ele não para de buscar nesta busca, encontra as inúmeras possibilidades do despertamento das suas qualidades, onde Deus deu o toque da vida. Vem aqui, em outras palavras, né, aquele processo, né, do mineral, que o homem vem evoluindo, e quando chega no animal, desperta essa questão do instinto e vem nesse processo evolutivo. Então, esse instinto, ele, com esse degrau evolutivo, vamos dizer assim, ele seria ali um ponto de partida, o instinto que, no caso, como foi mencionado, ajuda nesse processo de desenvolvimento da inteligência. Ele seria ali uma força motriz, né? Uma força que ajuda a mover, que impulsiona os seres a buscarem a sua sobrevivência, no caso, a própria reprodução, como acontece com os animais, que são essas ações fundamentais, né, para a evolução de cada uma das espécies. Essa busca constante também, né, a afirmação de que o animal, vamos dizer assim, ele não para de buscar, né, ela torna-se fundamental. Por quê?
A evolução é um processo contínuo, a gente sabe disso, né? E os seres vivos estão sempre nessa busca, né, de formas de se adaptar, de formas de prosperar. E aí o instinto, nesse contexto, é uma ferramenta que ela ajuda nessa adaptação e vai auxiliar também nessa busca. Bem, dificilmente poderemos constatar onde termina o instinto e começa a razão. E aqui é esse processo que a gente vem falando. Os dois valores se confundem e se aprimoram no decorrer da vida em busca de Deus. A transmutação é vagarosa, entretanto, nunca se estaciona. É importante aqui deixar claro nessa parte, me chamou a atenção agora, o seguinte: esses dois valores se confundem, ou seja, o instinto, aquela coisa que vem do animal, com a razão, que é isso que nós conseguimos ter hoje, ou seja, o discernimento, né? Para a gente poder definir, escolher, pensar, né, entender, né, raciocinar nesse sentido, isso vai trazendo. E ainda assim nós trazemos os instintos, que vem muito forte na gente ainda. Né? Então, ele fala aqui que essa transmutação, essa transformação, ela é vagarosa. Entretanto, nunca estaciona. Isso aqui é diferente da questão da nossa evolução espiritual, como espírito, que ela pode estacionar, né? Ela pode estacionar, não pode regredir. Mas nesse caso aqui desse processo, ela está sempre evoluindo nessa questão da razão, a gente vai tendo os entendimentos e tudo que diferencia do que vai ser realmente feito, das nossas ações. Então, ela avança em todas as direções, procurando sempre o melhor, por ser o seu objetivo a perfeição. O animal, além de encontrar programado nos rudimentos de sua consciência o que deve fazer, recebe paralelamente essa bênção, coadjuvante para suas necessidades, que é o instinto, dando ordens e formando atitudes, sem que entrem nesse movimento os pensamentos. Por não haver capacidade de formação de ideias. Se o animal não pensa, escapam das cogitações, das probabilidades de raciocinar. Então, nós já passamos, né, como seres humanos hoje, desse processo, somente do instinto, e nesse momento a gente vive essa mescla dentro desse processo de transmutação aí para o nosso aprimoramento. E esse que chega, né, as primeiras reflexões voltadas para o primeiro livro da série psicológica da Joana de Ângeles, da qual nós sabemos, se não sabemos ainda, são 16 livros dessa série maravilhosa, espetacular. E o primeiro livro fala, o título dele é Jesus e Atualidade. Lá no item 3, fala Jesus e Humanidade. O que é que o Joana diz para a gente? Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão, e daí para a angelitude, né? Então, Jesus ele vem exatamente naquele processo, né, onde o homem era muito mais embrutecido ainda, né, por mais que a gente ache que não, né, do que hoje, dentro daquele processo, para ajudar o homem que vivia ainda sobre o processo de instinto, trazendo a gente para a razão, trazendo a gente para raciocinar, para que a gente continue esse nosso caminho rumo à nossa angelitude. O que mais ele diz dentro? Nos capítulos mais à frente, lá no 17, que fala Jesus e insegurança. Do ponto de vista emocional, as heranças que jazem no espírito, responsáveis pelo seu crescimento, surgem e ressurgem em forma de angústias e alegrias, que se sucedem umas às outras até o momento da libertação. É interessante porque o conteúdo que a gente tem hoje, que a gente estuda, ele é apropriado para o momento em que nós vivemos. Eu não tenho dúvida nenhuma. É claro que esses estudos não param em planetas mais evoluídos, com a gente mais
né? Até nesses dias, eu conversando com um amigo meu, falando sobre essas questões de evolução e tudo, né? Sobre a dor e o sofrimento, que mais à frente não vai ter, falando sobre o amor, né? Do orgulho, da vaidade, do egoísmo que nós temos, o que vai ser isso quando nós estivermos evoluídos? Aí eu lembrei de um trecho do Evangelho que fala sobre, se eu não me engano, o ódio, a vingança, o duelo, naquele capítulo ali, da questão de amar os vossos inimigos, onde traz para a gente que essas questões vão ser meras lembranças de um passado lá quase inexistente, porque não vão mais fazer parte daquela vida das pessoas mais evoluídas, a não ser que seja como um espírito evoluído que vem auxiliar as pessoas que ainda precisam dessa mensagem, assim como nós estamos nesse momento agora falando, porque nós emocionalmente, hoje, sobre o planeta Terra, poderia dizer que são raras as pessoas que vivem emocionalmente completamente equilibradas. Essa é a oscilação, né? Momentos você está em angústia, com algum problema, com ansiedade, daqui a pouco você está alegre, um pouquinho de felicidade, uma situação que acontece que te faz, né, se sentir bem, e isso vem alternando na vida de todos nós, né? Até o momento da libertação. Essa libertação é exatamente nesse momento em que nós, né, estaremos livres desse processo que nós trazemos, né, kármicos, vamos dizer assim. Então, essas heranças que vêm, que jazem no espírito. E quando a gente vai ver sobre isso, os nossos estudos, né, onde é que eles estão, né, quando a gente vê a questão dos corpos, do banco de dados onde se encontram essas informações do espírito das nossas vidas anteriores, que são essas heranças, nós trazemos todos esses arquétipos ainda com a gente hoje, vive no nosso subconsciente, daí a necessidade desses tratamentos que nós trazemos para a nossa casa, onde a gente consegue hoje, né, graças a essa proposta da FREBEM, né, de estar sempre buscando, estudando, evoluindo, aprendendo, os trabalhos vêm evoluindo nessa mesma velocidade também, né, o trabalho que nós começamos a fazer 4 anos atrás, não é o mesmo de 3 anos, de 2 anos, e nem de 1 ano atrás, e eu diria que, por exemplo, o último trabalho que eu participei, pelo menos 2 coisas novas ali eu aprendi, né, a gente está sempre aprendendo coisas novas, né, com os nossos trabalhos, e vem nesse processo evolutivo buscando sempre melhorar, para atender melhor, né. E quando nós seguimos, ainda nesse capítulo 17, além disso, o estágio moral em que transitam os indivíduos não lhes tem permitido liberar-se dos seus instintos agressivos, que os levam às neuroses, às paranoias, às enfermidades mentais, assim como também à violência. Então, nós trazemos ainda dentro desses processos, né, e a gente vê nos atendimentos isso acontecendo. Os motivos, né, porque a gente não faz as coisas, nossas ações hoje, elas não são por acaso. Poxa, do nada eu estou aqui tão bem e de repente me veio aquela raiva dentro de mim, né, um ódio que eu até bati com força na mesa, ou deu vontade de jogar esse copo na parede, ou a pessoa me fez raiva, deu vontade de esfregar a cara dela no chão, já ouvi pessoas falando isso, né, e eu fico com raiva, de onde é que vem isso? Poxa, mas eu não sou assim, ou eu sou assim, já me reconheço assim, preciso trabalhar isso, de onde é que vem esse instinto, né? Vem de algum lugar. Então, mais uma vez, por que a gente ainda precisa dessa mensagem do Sermão do Monte que o Cristo trouxe para a gente? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Exatamente porque nós ainda não somos. Precisamos ainda desenvolver, né, dentro desse processo para evitar exatamente as neuroses, as paranoias, as enfermidades mentais e chegando ao ponto da violência. Muitas vezes contra outras pessoas, muitas vezes violentamos a nós mesmos, né? Porque somente ao sentir, ao vibrar negativamente, né, esses processos agressivos, a gente já prejudica nossas próprias células. Nós prejudicamos e trazemos doenças também para o nosso corpo,
levando em consideração as doenças psicossomáticas que surgem através do nosso pensamento, do nosso sentimento. Ainda no mesmo livro, mas já no capítulo 19, Jesus e ingratidão. Eu achei interessante esse título, porque, como eu citei no início, a série psicológica da Joana de Ângeles, com 16 livros, no primeiro livro tem um capítulo destinado falando sobre a questão da ingratidão. E essa série de livros, ela fecha com chave de ouro, né? No último livro, o livro de número 16, ele vai falar praticamente, única e exclusivamente sobre a psicologia da gratidão, né? Então, vamos ver o que é que está dizendo aqui sobre essa questão da ingratidão. Os sentimentos de amor, justiça, caridade e gratidão, elas são inerentes à natureza humana. Todos nós temos ela dentro. Ela é herdeira natural do bom, do nobre, do belo. Todavia, porque ainda se demora em crescimento de valores, mas vinculada atavicamente aos instintos primitivos, não se manifestam essas qualidades, que devem ser cultivadas com esforço até que se expressem por automatismos defluentes de sua elevação interior. O que acontece no final da história? Isso vai se tornar uma coisa automática. Como tem coisas que a gente já faz e não precisa mais. Por exemplo, vamos lá, quem já dirige há muito tempo, você não fica pensando assim, vou passar agora a terceira marcha. Não, agora eu vou passar a quarta marcha. Quando você já tem muito tempo que você está dirigindo, isso você já vai no automático. E hoje já tem carros que você não precisa mais nem pensar, é só pisar e ele vai no automático. Então, nossas ações, com o passar do tempo, quando nós já tivermos desenvolvido, né, o amor, a justiça, a caridade, isso vai ser uma prática sem precisar fazer nenhum tipo de esforço. Como hoje a gente precisa pensar, estudar, se controlar esses instintos primitivos para não fazer as coisas erradas ainda, né? Então, essas qualidades, elas já estão dentro de nós. Assim como estão dentro de qualquer pessoa que você vê, que você achar a pessoa pior do mundo, essas qualidades estão lá dentro já. São intrínsecas do ser humano, né? E elas são herdeiras, como diz aqui, do bom, do nobre, do belo. Mas a gente acaba, muitas vezes, esquecendo durante esse processo e dando mais atenção. É tudo, na verdade, tudo é aquilo que a gente alimenta. Se nós alimentarmos coisas boas, pensamentos positivos, ela vai se fortalecendo, ela vai crescendo dentro da gente. Da mesma forma, se você não tem a luz para ver isso, só vê coisas negativas, só vê coisas ruins, é difícil. A pessoa que termina de assistir, por exemplo, um jornal, né, tá um grupo, terminou de todo mundo assistir, o que você vai discutir? Você vai falar sobre Deus, será? Ou vai falar do cara que matou, que estrangulou, a forma como os caras roubaram, olha o que foi que aconteceu? Só tragédia, só coisa ruim, só coisa negativa. Ou a gente consegue trazer uma perspectiva diferente? Então, é daquilo que a gente vai se alimentando e alimentando com estudos, com momentos como esse que nós estamos vivendo agora, trazendo coisas que possam nos ajudar no nosso dia a dia, como eu falei lá no início. Aqueles insights, seja uma frase, uma palavra, que vai me ajudar no meu relacionamento com a pessoa que está próxima a mim, nessa minha trajetória, nessa minha vida agora, né? Então, aqui já concluí, ok? Continuando ainda nesse mesmo Jesus em gratidão, bem, em razão disso, são mais comuns as manifestações agressivas, as rebeldias, as ingratidões que aturdem, mantendo um clima mental e emocional belicoso entre os homens, ou seja, de discórdia, de briga, né? A ingratidão, que é o desapreço, apresenta-se como grave imperfeição da alma, que deve ser corrigida. Não corrigida pela pessoa que sofreu de ingratidão, ou vamos dizer assim. A gente não deve sentir-se dessa forma. Por exemplo, poxa, eu fiz tanto por aquela pessoa, né? E ela, olha só como é que ela me trata. Vem me tratar com ingratidão. Né? Então,
Aquele meu amigo, poxa, ajudei tanto. Ontem eu ouvi uma frase semelhante como essa. Ajudei, eu faço tudo por ele, olha, não dá nada em troca. Pô, será que a gente faz as coisas esperando algo em troca? Aquela frase, fazer o bem sem olhar a quem, onde é que ela foi parar nesse momento, né? Mas nem todo mundo tem acesso ainda, ou já buscou esse tipo de conhecimento. Então, que a pessoa, sim, né, possa se sentir desse jeito, que ela seja, permita que ela seja ingrata. Mas a gente não pode se permitir ter esse tipo de sentimento mais, né? Pelo menos porque faz mal para a gente. Se eu fiz, se eu ajudei, desapega, deixa, que bom. É a onda do bem que vai rolando e ele volta para a gente. Por mais que não seja por essa pessoa, vai vir por outra. Então, que nós também não sejamos ingratos com as pessoas que nos auxiliam. Se a pessoa me ajudou, me auxiliou, e eu não consigo ajudá-la da mesma forma, eu vou ajudar outras pessoas da forma que eu puder, ou ela mesma, né? Então, é basicamente dessa forma, dando apoio, auxílio, e isso a gente sabe que tem várias formas disso acontecer. Não estou falando somente financeiramente, mas com a palavra, com os ouvidos para a gente ouvir, né, o consolo, compreendendo as pessoas como elas são, com suas dificuldades, com as suas imperfeições. É difícil, né? Muito difícil. A gente vem nesse processo trabalhando bastante isso, principalmente as pessoas que são próximas a gente, que são colocadas ali como esses instrumentos, como professores. Na verdade, são os nossos mestres, são os nossos maiores, né, professores mesmo, né? Mestres e professores são esses que trazem essas dificuldades para a gente, porque é assim que a gente aprende. A gente não vai aprender quando está todo mundo concordando comigo, está tudo certo, o que tu faz, tudo que tu faz está perfeito. A gente não cresce, né? Então, são com essas dificuldades que a gente vai colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Voltando mais uma vez para a filosofia espírita, bem, a razão se desperta no homem numa gradação quase imperceptível. Então, ela vem lentamente, né? Gradativamente, ela vem surgindo. O homem primitivo é quase igual ao animal, mas com possibilidades de, a qualquer momento, começar a surgir em si ideias, de maneira a melhorar suas próprias condições de vida. Isso vem através, né, desse instinto. Partiu desse primeiro passo o que aconteceu à humanidade. Chegar ao ponto a que chegou, da razão altamente desenvolvida, da maneira que em muitos já começam a surgir os rudimentos da intuição, resultado do raciocínio aperfeiçoado. Aqui já começou a falar da intuição, né? O instinto, a gente vai falar um pouco também dessa questão da intuição, que é um sentido que a gente está começando a desenvolvê-lo, né, no nosso processo evolutivo. Então, quando ele fala aqui, me aconteceu exatamente agora, quando ele fala do homem primitivo, igual animal, mas com essas possibilidades, lembrei do livro A Caminho da Luz, quando as pessoas que estavam, né, no planeta chamado Capela passavam por esse processo evolutivo, como o planeta Terra está passando agora, passando de um processo de provas e expiações para um planeta de regeneração, a transição planetária deles, e de repente aqueles seres que estavam muito atrasados na questão evolutiva da moral foram convidados, ou não só convidados, foram exilados, como o próprio livro diz, né? Tem um livro também chamado Exilados de Capela, né? Para vir para um planeta atrasado e primitivo como o nosso, naquela época. Então, o que é que esses homens que vieram para cá com um corpo primitivo, sem ferramentas, sem nada, num planeta, né, bem atrasado, tinham? O instinto. Estava no subconsciente deles. Dessa forma foram criando as coisas, a roda, o fogo, porque traziam dentro essa percepção, né, de como as coisas aconteciam. E muitas vezes ele vem para a gente ainda dessa forma, desse processo de desenvolvimento. Então, é interessante aqui, já em outro livro, no segundo livro da série psicológica da Joana de Ângeles, com o título de O Homem Integral, ele traz um trecho e cita, né, Mivart, que é o cérebro naturalista inglês,
ele analisando psicologicamente o homem, esclarece que ele difere dos outros animais pelas características da abstração, da percepção intelectual, da consciência de si mesmo, da reflexão, da memória racional, do julgamento, da síntese e indução intelectual, do raciocínio, da intuição intelectual, das emoções e sentimentos superiores, da linguagem racional, do verdadeiro poder da vontade e das escolhas que a gente faz. Né? Então, ficou muito bem esclarecido nesse trecho aqui. É importante dizer que até o próprio Mivart, né, na época, ele era inglês, né, um estudioso da época, foi um seminarista católico também, obteve o título de advogado, se consagrou no estudo da medicina também, da biologia, foi professor de biologia na Universidade Católica, lá de Londres. Depois de ter lançado aí um livro, 2 livros mais ou menos, ele passou a ser professor também da escola, como é que se diz? Natural, se não me engano, da História Natural, lá em Londres também, e depois ele obteve o doutorado, né, nessa escola católica que tinha lá, na Universidade Católica. Só que depois desses livros que ele publicou, ele começou a publicar alguns artigos depois, o Mivart, né, onde aí ele já começava a trazer a questão da ciência, né, que poderia ter razão em alguns assuntos que contradiziam a Igreja Católica, a religião, vamos dizer assim, mas a Igreja Católica da qual ele fazia parte, né. Então, depois de tantos estudos, ele foi percebendo, poxa, tem coisa aqui que não está batendo. Aquela história da ciência e da religião, quando é que elas vão fazer as pazes, né? Com a chegada do Espiritismo, isso já aconteceu, mas é claro que ainda precisa de muita coisa para que seja aceito. Então, com a aparição desses artigos, aí por volta de 1900, acabou desencadeando com a excomunhão dele, né? Ele foi excomungado da igreja pelo cardeal Herbert Van Gaal, né? Então, para você ver, o cara que trouxe tanta coisa, tanto conhecimento, a partir do momento que aquelas ideias não estão batendo, não são aceitas, ele é excluído de forma excomungado da igreja nesse momento. Mas essas percepções maravilhosas aqui foi trazendo para a humanidade, na verdade. Seguindo ainda, no mesmo livro, O Homem Integral, bem, algumas escolas na área da psicologia preconizam, como terapia, a liberação da agressividade, do ódio, dos recalques e castrações, mediante a permissão do vocabulário chulo, das diatrix nas sessões de grupo, das acusações recíprocas, pretendendo o enfraquecimento das tensões. Ao mesmo tempo, a conquista da autorrealização da segurança pessoal. Vamos traduzir isso aqui? O que acontece? Aqui, eles, dentro dessas terapias aqui, eles permitem que as pessoas comecem a falar palavrões, né? Para poder jogar fora as tensões, jogar tudo para fora. Acusações recíprocas, um xingando o outro, tudo, mas isso dentro de uma terapia, tá? Ali para as pessoas desabafarem mesmo. Né? Pretendendo que aquela tensão é como se fosse um desabafo, na verdade. Porque tem até alguns livros hoje que aprendendo a ligar o F, né, aquela questão, com o dedo em riste e tal, né, exatamente dentro dessa perspectiva aqui, né, uma dessas escolas da área da psicologia trazendo esse tipo de terapia. Porque isso mostra para a gente o quê? Tirando essa questão, porque a gente sabe que palavrões, essas questões todas, elas trazem para a gente uma certa vibração baixa, né? Baixa nossas vibrações, tem dúvida disso? Palavras chulas, de baixo teor, mas também, ao mesmo tempo, que quando a gente guarda demais as coisas da gente, a gente pode se tornar uma panela de pressão e, de repente, explodir uma veia, né? E você passa para a sociedade uma postura de que você é, nossa, aquela pessoa tão paciente, tão boazinha, não faz mal a ninguém, mas ela mesmo está se acabando, está se destruindo porque está guardando muita coisa para ela. Aí, às vezes, a necessidade de que você fale, de que você exploda, de que você, né, diga aquilo que você está pensando, ou pelo menos dialogue, desabafe, né, com alguém. E isso vai fazer com que a gente se sinta melhor. Colocar o seu ponto de vista,
né? Pô, às vezes você quer ser tão bonzinho que não quer ir contra o que o outro falou, porque não, senão eu vou ficar pensando que eu sou, né? Mas é mais ou menos questões relacionadas a isso. A gente tem que cuidar para não estar guardando muita coisa, compartilhar com um amigo, desabafar, fazer terapia, seja o que for, né? Porque tem muita gente que às vezes realmente tem muitas tensões, guarda muitas coisas e podem estar fazendo mal para a gente. O que mais Joana diz? Sem discutirmos a validade ou não da experiência, o homem é pássaro cativo fadado a grandes voos. Ser equipado com recursos superiores, que viaja do instinto para a razão, desta para a intuição. E, por fim, para a sua fatalidade plena, que é a perfeição, que é a angelitude. Mais uma vez, repetindo, trazendo vários livros falando a mesma coisa, dentro desse processo evolutivo da qual nós todos nos encontramos. Então, seguindo adiante aqui para a leitura, voltando para a filosofia espírita, tá? Daí partem outras qualidades que até então fazem parte do desconhecido. Aquele a quem se chama de santo, gênio ou místico já se entrega à intuição divina. E é por isso que ele acerta mais que o homem comum. Vamos deter logo nessa primeira parte aqui, né? Daí as qualidades. Muitas vezes você fala, nossa, aquela pessoa é um santo, ela é um gênio, né? Então, essa pessoa já está mais conectada com essa questão da intuição, desse sexto sentido, que a gente vem no processo de desenvolvimento, já se distanciando, né, cada vez mais do instinto. Começa a ter mais intuições com o alto, né, principalmente, é claro, intuição divina. E por isso ele vai tendo mais acertos do que o homem comum, porque o homem comum, diria que somos nós ainda, que ainda estamos mais próximos ainda do instinto, na busca dessa intuição, de desenvolver esse processo. Então, quando chega aqui que fala assim, a razão é limitada para determinadas coisas. Ele não alcança o que podem alcançar os valores do espírito, na elevação que liberta de todos os interesses materiais, vivendo em completo equilíbrio entre as leis que governam a matéria e o espírito. É de se notar que Deus está presente em toda parte. Ele criou leis, de maneira que elas possam vigiar onde vibram, em um esquema computável, sensível, na mais perfeita harmonia da vida. Essa fala aqui, ela completa tanto esse pensamento, assim, de que, da perfeição de Deus, porque as leis divinas, elas são perfeitas, elas são imutáveis. Então, lá elas estão. Então, não precisa punição de lá para cá. Porque nós temos as leis da nossa consciência e a gente mesmo faz esse auto-julgamento. A gente mesmo se coloca, de acordo com as nossas energias, a lei de atração, em determinados locais para onde a gente vai. Por exemplo, eu morri, vou para onde? Eu vou exatamente para onde a minha energia me levar. Eu vou ser atraído para aquele local. Ah, você vai ser punido, você é um suicida. Você vai para o Vale dos Suicidas. Não, a sua energia é como se fosse um imã, atrai, você vai para aquele local. Não é porque você é obrigado. E assim sucessivamente, de acordo com aquilo que a gente vibra, que a gente sente. E isso faz com que a gente também, muitas vezes, atraia para a nossa vida as pessoas que são necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. Então, essa criação divina é perfeita demais. Cada vez que a gente começa a entender, a mergulhar mais nesse entendimento, a gente passa a aceitar mais os dissabores, as vicissitudes, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Porque está tudo certo. Está tudo certo, não tem nada errado. Né? O que ainda a gente se permite somos nós, através das nossas escolhas. Mas hoje eu acredito que no ponto onde nós estamos, nós já somos capazes de fazer muito mais escolhas que nos vão engrandecer do que vão fazer com que a gente se atrase. É importante que a gente esteja, porque já diante da oportunidade que nós temos de tanto conhecimento, de saber tanto,
A gente ainda erra sabendo que está errando. Mas tem muita coisa que a gente já faz, que a gente já acerta também. A gente já está conseguindo acertar. E vai corrigindo, como está sempre dizendo aqui, que o processo é lento, é vagaroso, não é do dia para a noite que eu vou conseguir me libertar de determinado comportamento, de determinado vício, de determinadas situações, né, que a gente tem, pensamentos que vêm nas nossas cabeças. Então, é esse processo lento, mas que a gente esteja nele buscando sempre a melhoria. Voltando para a Joana de Ângeles, já agora aqui já no livro Ser Consciente, né, muito bom, aqui já é o 5º livro da série, tá? No capítulo 31 diz, libertação dos conteúdos negativos. Aqui a gente começa a trazer a questão dessas soluções, né? Então, no processo de evolução, porque estagia nas faixas do instinto que o submete, né, que nos deixa submetido à situação que nós estamos hoje, a gente vai adquirindo outros valores, sem desidentificar-se com os conteúdos fixados, em razão dos quais a marcha se torna muito lenta, né? Acabamos de falar sobre isso. Por quê? Quando ele fala sem desidentificar-se com os conteúdos fixados, ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. São todos os conteúdos que já vêm da nossa trajetória evolutiva, das nossas vidas anteriores. Não tem como se libertar, pá, como desligar um interruptor, por exemplo. Pronto, me libertei. É um processo. Então, é por isso que essa marcha é lenta. É por isso que eu volto a dizer, graças a Deus, nós temos esses tratamentos, né? Hoje nós temos tanto a apometria quanto o TALP, que é o tratamento de autoobsessão psíquica, onde a gente consegue exatamente nesses pontos aqui e tratar esses conteúdos aí que estão ainda fixados, ajudando a gente a tomar as melhores decisões na atual encarnação agora. E quando a gente fala como se estivesse anestesiada, quando a gente fala não, quando Joana de Ângeles traz para a gente, como se estivesse anestesiada, ela não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência. E a ausência da vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento do instinto aos pródromos da razão. Então, nós estamos nesse processo lento. Nós estamos, então, a intuição já está chegando para muitos, né? 18 bilhões de pessoas estão no planeta, estão distribuídas em várias zonas de classificação, tanto da escala espírita, como nós aqui, assim, dentro desse processo do instinto, da razão, né? Assim como também ainda presos a esses conteúdos, trazendo essa questão da lucidez, né? Desse trânsito, dessa passagem aqui. Então, o que é que ela diz mais dentro desse processo? A aquisição da consciência demanda tempo e esforço humano. Não é fácil. Aqui está dizendo esforço. Ter força de vontade, coragem, fazer agora aqui o que eu estou lembrando aqui, a vontade, né? Voltando aqui, ter vontade, a ausência da vontade do indivíduo. A gente precisa querer. Juntando a vontade com o esforço humano, então torna-se um grande desafio do processo da evolução do ser. Essa aquisição da consciência. Nós estamos vivendo momentos em que a nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus, ela precisa ser expandida. Porque muito se fala hoje sobre essa questão da expansão da consciência. E à medida que isso for acontecendo, a gente vai cada vez mais alcançando esse processo da intuição. Então, surgem os pródromos na fase do instinto, abrindo espaço para a razão, como fenômeno natural do desenvolvimento antropológico, psicológico, sociológico da criatura. Divaldo Pereira Franco já junta e fala tudo de uma vez só. Ele fala antropossócio-psicológico, né, nas palestras dele. Exatamente porque ele foi quem, né, psicografou. Então, ele tem até uma palestra dele muito interessante, que ele traz a evolução do pensamento religioso antropossócio-psicológico. É bastante interessante, eu já assisti essa palestra algumas vezes, duas vezes pelo menos, eu tenho certeza que sim.
E ele vem falando exatamente desse processo da evolução da criatura humana, né? Desde essa questão do instinto, chegando à questão da razão e abrindo a parte da intuição, não necessariamente com essas mesmas palavras que eu estou utilizando, mas nessa mesma linha de raciocínio, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade, é só pesquisar na internet, vocês vão encontrar também lá a palestra do Divaldo falando sobre essas questões. O que mais Joana de Anjos traz para a gente? O discernimento do bem e do mal, do certo e do errado. E as aquisições ético-morais aparecem como se fossem o medrar espontâneo da essência divina de que é constituído o espírito. Mais uma vez trazendo essa ideia de que faz parte do espírito, está tudo já aqui dentro. A gente precisa discernir, né? Avaliar as coisas que acontecem. Todavia, o aprimoramento e a profundidade desses valores dependem do empenho, mais uma vez, do interesse, das realizações de cada um. Olha, isso aqui é para tudo na vida da gente. Tudo que a gente vai fazer, uma profissão, eu vou desenvolver qualquer tipo de profissão, eu preciso ter interesse, eu preciso estudar, me aperfeiçoar e me empenhar para que eu consiga alcançar algum objetivo dentro daquilo que eu quero ser. Um excelente profissional dentro da minha área. Buscar conhecimento, cursos, entre outras coisas, para que eu esteja me aperfeiçoando, né? Dentro dessa área do nosso desenvolvimento evolutivo, nós precisamos de empenho, nós precisamos de interesse, precisamos estar aqui estudando, né, para poder desenvolver, entender cada vez mais, né? Jamais, logo no início, eu poderia estar aqui compartilhando com vocês essas questões, se não tivesse buscado também desenvolvimento para que, né, porque as pessoas hoje não acreditam, até ri de mim quando eu falo que eu sou tímido, ou pelo menos eu era bem mais, né, e hoje eu falo em público, né, para vocês verem como é possível, né, como é possível. Eu era bastante tímido na adolescência e tudo, ainda hoje me considero, até entrar dentro de um assunto, de um grupo, eu fico na minha. Depois que eu faço parte do grupo, aí pronto, a coisa acontece mais de forma espontânea. Mas há essa necessidade do interesse, do aprofundamento, né, para que a gente possa compartilhar. Afinal de contas, se foi dado a oportunidade, ou a questão dos talentos, a gente não pode escondê-los. Tem que, de alguma forma, procurar contribuir. E na falta de outras pessoas para fazer isso, a gente vai e faz. É o jeito, com as ferramentas que a gente tem, do jeito que a gente pode, do jeito que a gente sabe, e vai fazer, né? Arregaça as mangas e vai realizar o trabalho. Então, isso também na área espiritual é a mesma coisa. Aí já é um outro processo, que é um processo de dentro. Porque, assim como disse uma vez, um mentor espiritual trouxe uma mensagem, que isso aqui não importa o que a gente está fazendo, entre aspas, né? Tudo que eu vou fazer, meu trabalho, vou 5 vezes por semana para o centro, ajudo as pessoas, faço parte de institutos, associações, né? Tudo isso que eu participar, falar, fizer, fora, construir muro, ajudar a ajeitar e fazer isso, aquilo, outro, nada disso vai valer se não tiver sendo feito um trabalho por dentro da gente. A evolução moral. Eu trabalhei, fiz tudo isso, quando eu morri, fui para lá no umbral, um sofrimento, doido. Eu falei, poxa vida, e aquilo tudo que eu fiz? Você fez da boca para fora. Você fez externamente, dentro você não mudou. Continua uma pessoa preconceituosa, orgulhosa, vaidosa, egoísta, e por aí vai. Então, essa transformação é a mais importante. Mas é claro que a outra também é. Ela ajuda, ela auxilia. Porque muitas vezes, quando você auxilia, apoia uma outra pessoa, quem assistiu agora, eu vou lembrar, o filme Nosso Lar, quem foram as pessoas que rezaram, que oraram por André Luiz? Né? A mãe dele, e aquela pessoa que ele não sabia nem quem era, não sabia nem o nome, mas ele, como médico, tinha ajudado, mesmo que meio assim, sem querer, tratou de forma gratuita, ajudou as outras pessoas, e ela nunca esqueceu
Então, o anjo da guarda dela, ou ela mesma, elas auxiliam aquelas pessoas. As preces dela ajudaram ele a se reencontrar também. Então, é claro que a gente vai fazer isso, a história da gratidão, da ingratidão, sem esperar nada em troca. Você pode ajudar 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Se uma pessoa ficar grata para você, se não ficar também, não tem problema, porque você fez sua parte. A espiritualidade está vendo. E a sua consciência também. Então, seguindo adiante, herdeiro dos arquétipos remotos dos seus antepassados, o indivíduo mantém por atavismos religiosos e culturais a consciência de culpa, especialmente os ocidentais, vitimados pelas heranças judaico-cristãs, no que diz respeito à desobediência de Eva no paraíso, e o fratricídio cometido por Caim contra Abel. Que mexeu, né? Então, quando ele fala que no início, herdeiro dos arquétipos remotos dos seus antepassados, né, aqui a gente poderia dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Nós vivemos tudo isso lá para trás. A gente vem trazendo tudo isso no nosso inconsciente, e até no consciente também. Então, a gente vem trazendo essa questão da forma como a gente foi culturalmente ensinados, né? Religiosamente. A gente começa desde criancinha, muitas vezes, aprendendo que é daquele jeito que vai. Então, é uma cultura. E aí, para você poder desaprender isso, né, é muito difícil. Acreditar em outras coisas é muito difícil. Né? Então, precisa realmente ter a questão da razão, da lógica, da coisa fazer sentido. E continua. Aqui é a conquista de si mesmo, tá? Até peguei uma boa parte desse capítulo, que é fantástico. Então, a divina punição de Deus pela rebeldia da mulher, pela insensatez do homem, que a seguiu no erro, responde pelo sofrimento que os acicata. Assim como a expulsão do criminoso aumenta-lhe a angústia, dando-lhe margem ao ciúme doentio e à raiva, considerando a preferência injustificável de Deus por Abel, cujas oferendas mais o agradavam. Naquelas histórias, até que o Divaldo também, lembrando do Divaldo, já que a gente está falando um livro que foi psicografado por ele fala muitas vezes até de forma caricata, brincando, né, com essa situação. E realmente são arquétipos, na verdade, né? Aquela realidade, poxa, será que faz algum sentido a gente imaginando na justiça de Deus, que Deus é soberanamente justo e bom? A pessoa está lá no paraíso, comeu uma maçã, um fruto proibido, independente do que eles fizeram lá. Aí eu vou pagar ainda hoje, o pecado vai sobrar para a gente tudinho aqui. Não seria justo, né? Eu sou herdeiro de mim mesmo, sou responsável pelas minhas ações, assim como cada um. Eu não posso estar pagando uma coisa que outro fez. Isso aqui a gente já vai ter nesse entendimento hoje. E aí eu me lembrei agora da passagem que o Divaldo fala. Caim matou Abel, né? E aí tiveram um terceiro filho, que é o Sete. E aí, quando ele matou, foi para uma cidade chamada de Nod, onde ele desposou uma mulher. Que mulher é essa? Aí até ele fica assim, ele casou com quem? Com a macaca? O Divaldo fala assim, né? Porque já tinha gente lá nesse local também, né, em Nod. Aí, poxa, você vai raciocinar, não eram somente eles dois que estavam ali, que a gente vai estudar depois, nesses livros que eu citei lá atrás, falam sobre isso, né, que é o A Caminho da Luz, trazido por Emmanuel, já pelo Espírito Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, que vai falar sobre as raças, e uma delas a raça adâmica, né, que vieram exilados do planeta, tal, Capela, aquela história toda. Mas não vem ao caso, é só para a gente poder entender aqui. Então, esse tipo de entendimento, assim, meio história, para o nosso entendimento hoje da questão da razão, meio histórias meio que de Papai Noel, que muita gente ainda acredita hoje, né? Então, quando ele fala aqui, ó, a absurda aceitação literal do texto bíblico, ou seja, você aceitar o pé da letra o que está ali escrito, não vê como uma forma alegórica, né, de trazer uma mensagem para a gente. Então, que tem um caráter simbólico, quiçá para demonstrar o momento em que surge a consciência, quando o ser pode identificar o que deve daquilo que não lhe é lícito realizar.
saindo do automatismo do instinto para a seleção do discernimento racional, representados no mito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Devido às interpretações apaixonadas e fanáticas, gerou conflitos que ainda remanescem nas vidas psicologicamente imaturas. Muita gente ainda traz essas coisas na sua mente, muitas e muitas acreditam e se punem dessa questão do pecado, do medo, de tudo, e falta de trabalhar mais a questão da própria consciência. Porque é o que fala sobre aqui, é a conquista de si mesmo. Então, graças, porém, isso já mais um pouco à frente, né, nesse capítulo, a reencarnação, o progresso a ser imperioso, inevitável, e os mecanismos da evolução se expressam, trabalhando e promovendo a níveis e patamares cada vez mais elevados. Até quando o ser, liberto dos conflitos, conquista os sentimentos que canalizará na direção de novas metas, que alcança realizando-se, planificando-se. Cada meta alcançada, cada processo evolutivo, tem coisas, por exemplo, que hoje muitos de nós aqui não precisam mais estar trabalhando, porque já evoluiu nesse sentido, e precisa evoluir em outros aspectos. Então, a gente vai se libertando cada vez mais de determinados conflitos e vamos alcançando outros objetivos no nosso processo de evolução. Então, todos somos filhos de Deus. Todos. Religiões, muros, separam. Então, é bom que a gente entenda isso. Não importa o segmento religioso, né, que a pessoa faça suas escolhas. Então, todos somos filhos de Deus com as mesmas possibilidades e os mesmos pleitos. Por herança divina, porém, para os homens, se movendo em plena razão. A vida mostra que devem se esforçar, mais uma vez, para conquistar, por serem filhos adultos que já sabem o que fazer. Não nos esqueçamos de Jesus, porque para nós ele é o caminho, a verdade e a vida. Passando por ele, encontraremos com mais segurança Deus. E com Jesus, o instinto se transforma com mais fulgor, em dons mais aprimorados ainda. Eu fico imaginando, né, muitas vezes eu não sei se eu já compartilhei isso com algumas pessoas que estão aqui, mas os trabalhos que a gente consegue realizar hoje, com todas as nossas imperfeições ainda, né, a gente buscar essa conexão com a espiritualidade, realizar esses trabalhos complexos que são de ajuda e trazendo esses resultados, eu fico imaginando nós mais evoluídos ainda, né? Como é que se poderia dizer? Os resultados, né, incríveis, com a força do pensamento, da moral que a gente vai ter para realizar isso. Basta a força do pensamento, né? Que muitas vezes a gente necessita repetir algumas fórmulas para poder acontecer, né? Vamos dizer assim, trazer alguém que está endurecido lá num local, num umbral, por exemplo, às vezes dá um certo trabalho. Se você tem uma moral elevada, tem uma vibração de luz, facilmente você vai mentalizar e já vai estar aqui para um diálogo, vamos dizer assim, né, para quem está tentando entender o que eu estou dizendo, né? Porque nós dialogamos muitas vezes com irmãos que estão do outro lado, nas nossas reuniões mediúnicas, de tratamento espiritual, de desobsessão, em que dá um certo trabalho de que ele seja trazido, né, para o diálogo. E eu fico imaginando, né, quando esse processo já tiver acontecido, nós estivermos melhores, evoluídos, como se tornará mais fácil da gente conduzir esses processos, né, se hoje já é permitido isso. Então, fica aqui essa questão de todos nós somos filhos de Deus, né, que a gente precisa se esforçar e que com Jesus, né, o instinto ele se transforma, a gente cresce, a gente evolui. Oi, Ana Silvia, pode falar. Desde sábado passado que eu quero contar uma história aqui de uma pessoa que trabalhou comigo e ela tinha pai e mãe, mas o pai dela teve 2 ou 3 derrames e estava lá fortão. De vez em quando eu perguntava assim, Eliane, o seu pai como é que tá? Ela mudava de assunto,
Na hora, assim, ela já mudava, a gente sempre achou estranho isso, né? Aí o pai dela partiu dessa vida e ficou a mãe dela, e ela tinha muito afeição com a mãe dela. Agora a mãe dela faz uns meses, agora também foi-se embora e ela está sozinha, porque ela tem os irmãos, que todo mundo mora fora, casado, e ela está só. Ela pôs a casa à venda, comprou uma outra casa perto do mercado onde de vez em quando eu vou. Outro dia ela falou para mim que tá. Falei, ah, Eliane, passei perto da tua casa, está à venda lá? Você está morando lá? Não, mudei e tal, né? Mas ela é muito estranha. Ela é. Como é que eu. Ela trabalha com coisa de agiotagem, sabe? Emprestar dinheiro. Ela é mercenária. É muito, uma pessoa muito. Ana Silvia, vamos fazer o seguinte, a gente não vamos... também você não está dizendo o nome de quem é, né? Ela é Mas muito cada estranha. um faça Sabe? suas escolhas, né? Às vezes que a gente pode fazer pelas pessoas é auxiliar, fazer uma prece por ela, alguma coisa desse sentido. Como a gente falou lá no início, a gente não violenta consciências, né? As pessoas são livres para fazer suas escolhas, de serem estranhas, de trabalhar com o que elas quiserem. Então é bom a gente não estar falando muito direcionado para determinada pessoa X ou Y, porque ela pode Mas lhe eu fico conhecer, né? pensando, uma pessoa assim, como é que Ah, faz? Como é que fica a situação dessa pessoa, sabe? Ela não você lembra tem agora há pouco que eu falei sobre o amor no processo coração, evolutivo? sabe? Você lembra daquilo que eu falei para você sobre o processo evolutivo? Nós todos aqui estamos em estágios diferentes. Tem ela e tem pessoas ainda mais atrasadas que ela, outras mais atrasadas ainda, que estão matando, que estão fazendo tantas coisas horríveis aí no mundo ainda, e todas elas vão ser anjos um dia. Só que elas estão dentro do processo evolutivo de aprendizado delas. Ela está vivenciando esse momento dela agora e ela vai aprender. Com o ensinamento, com a dor, seja de que forma for, ela vai chegar a um entendimento onde, de repente, nós já nos encontramos, né, daqui a um tempo, algumas encarnações, não falou agora há pouco, né? Então, nós partimos do mesmo ponto de partida, porque Deus, todos nós somos filhos de Deus, como diz aqui. Mas, nesse momento, nós estamos em estágios diferentes, porque nós somos mais velhos uns dos que os outros, na idade sideral, ou seja, na quantidade de vidas que nós já tivemos, na época que nós fomos criados. Então, pode ser, não estou dizendo, que ela seja um espírito um pouco mais atrasado, entendeu? E ela vai aprender ainda. É como se nós estivéssemos, Ana Silvia, agora, estudando aqui uma coisa para a gente tá fazendo nossa graduação. Nós estamos fazendo o curso superior. E ela está estudando lá no ensino fundamental ainda. Então, a gente não pode querer que ela saiba e faça coisas que a gente já está estudando aqui. Você está entendendo? Ela vai ter ainda o processo dela de desenvolvimento, vai passar para outra série, vai aprender que aquilo não pode mais ser feito, vai deixar de ser, do jeito que você falou, assim, estranha, e até evoluir. Você está entendendo? Ela tem uma página na internet que de vez em quando eu olhava, mas é umas coisas sem pé, sem cabeça que ela joga lá, sabe? Dá até Então, medo de ver as coisas dela. deixe de olhar. Aí eu Sugestão, deixe de parei, olhar. não olho mais, não. Pronto, Dá é isso. uma coisa esquisita, eu acho. Vamos aqui para as nossas reflexões, então, Melhor. antes da gente concluir. Vamos lá, estamos quase terminando, ó. A ideia de que somos responsáveis por nossas escolhas e ações nos coloca diante da questão do livre-arbítrio, né? Como conciliar a liberdade individual com a vontade divina? Eu estou trazendo coisas aqui para a gente refletir, eu não vou dar resposta para tudo não, tá? Provocações, para a gente poder cada um pensar. Nós somos responsáveis, temos livre-arbítrio para fazer escolhas, né? Então, como é que a gente consegue hoje conciliar a vontade de Deus, ou seja, as suas leis, os seus ensinos, com essa nossa liberdade que nós temos de escolha, né? Então, vamos refletir sobre isso. Outra, a espiritualidade é uma jornada que pode ser enriquecida pela convivência com outras pessoas. Como podemos construir comunidades baseadas nos princípios de amor e da compaixão? Se parece que quando junta 2, 3 pessoas, já é motivo para haver discórdias, desentendimentos. Seja em sala de aula, seja em curso, seja no trabalho, em casa, né? Então, nossa jornada, né? Ela precisa de pessoas, ela precisa dessa convivência para que a gente cresça, para que a gente seja provocado,
para que a gente aprenda a agir nessa questão da nossa reação. Como eu vou reagir diante do outro, diante da forma como ele me provoca, que ele me atiça, né, que ele faz, o que ele faz comigo, como é que eu ajo? Então, eu preciso disso. Então, baseado nisso, né, como é que a gente consegue construir uma comunidade onde vai existir somente o amor? Será que no condomínio as reuniões são tudo ok, hein? Quem já ouviu falar sobre reunião de condomínio, né? Aquela confusão e sai, ninguém resolve nada. Então, o condomínio que nós vivemos hoje começa com a nossa casa, com o nosso bairro, com as pessoas que nós nos relacionamos e por aí vai. Mas a gente precisa viver em paz. Outra questão, para a gente provocar aqui no final também, a evolução espiritual é um processo contínuo. Como podemos manter o foco em nossos objetivos espirituais, mesmo diante dos desafios da vida? E aí, esses desafios da vida aqui, eles são diferentes. O Ana Silva falou agora, ele vai ser diferente para essa mulher, vai ser diferente para ela, vai ser diferente para mim, para o Padre Joaquim. Cada um de nós nasceu gêmeos. Cada um tem desafios diferentes na vida. Trazem suas responsabilidades, seus arquétipos, né, no seu inconsciente, seus processos, suas escolhas, e isso vai fazendo. Então, diante dos desafios, das dores, dos problemas, das doenças, tudo que aparece, como é que eu vou lidar com isso? Como é que a gente consegue manter o nosso foco nos nossos objetivos espirituais? Né? Fica aí para a gente ir pensando. Mas a gente já pode tendo aqui umas respostas, né? Alimentando aquilo que é bom. Alimentando aquilo que vai me manter no foco, no caminho da minha evolução, do processo contínuo, sempre avançando. Então, os desafios estão aí, as cartas estão na mesa. Um está pensando naquilo que tem, o outro está pensando no outro desafio. Mas e a minha evolução? Como é que eu vou lidar diante dessa situação? A doença se abateu sobre mim, eu vou me desesperar, acabou, e agora o que é que eu faço? A dor e o sofrimento. Mas aí quando a gente vai observar, Deus não é justo e bom? Não existem as causas das dores e das aflições? Jesus não falou bem-aventurados os brandos e pacíficos? Será que eu paro para reflexionar na minha vida, que eu penso no Cristo, quando eu estou diante dessas situações? Porque isso aqui são perguntas, são reflexões, e essas perguntas e reflexões, elas têm que permear a nossa vida e o nosso pensamento todos os dias. Mas, às vezes, a gente se permite em hiatos, né, vamos dizer assim, de demência, né, vamos dizer assim, você dá uma parada no processo evolutivo ali, e às vezes você volta, e às vezes você vai, e nesses processos você vai crescendo, evoluindo também, aprendendo. Então, o importante é estar sempre caminhando e olhando, estudando, e atendendo a um chamado, que é esse. Vem e segue-me. Fazendo aquilo que ele diz, procurando fazer aquilo que ele exemplificou, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E não vamos nos preocupar com os outros. Cada um segundo suas obras, cada um no seu caminho. Se eu puder apoiar e auxiliar outra pessoa, ótimo, mas cabe a ela a busca do autoencontro. A gente se auxilia, se ajuda aqui da maneira como a gente pode, em particular, conversa, traz, faz tratamento, mas depende da pessoa, única e exclusivamente. Cada um no seu processo. Exatamente, Ayara. Então, fica o convite de hoje, diante de todas essas reflexões que a gente trouxe, né, deixando aqui para vocês aí, de onde a gente trouxe, né, além da questão de número 73 do Livro dos Espíritos, a Filosofia Espírita, que é essa coletânea de livros que traz essas reflexões, e 3 livros da série psicológica da Joana de Ângeles, que é Jesus e a Atualidade, O Homem Integral, né, também de Valdo Franco e Joana de Ângeles, e O Ser Consciente. Ok? Então, grato pela participação.
As pessoas que vão assistir depois, né, através do YouTube, sejam bem-vindos para assistir ao vivo com a gente todos os sábados, às 17 às 18h30.